Meu nome é Gilson Albuquerque, eu sou especialista em treinamento esportivo. Eu já tive aqui em Garanhuns uma academia há 10 anos, a VIP Academia. Eu já trabalho há 18 anos na área. Hoje eu sou coordenador da academia aqui FIT e sou personal trainer em diversas academias aqui na cidade. E hoje eu estou partindo muito para online também. Eu já dou aulas, tantas pessoas aqui do Brasil inteiro, e já estou dando aulas de consultoria online para a Europa. Então, uma breve apresentação do que vocês vão ver, e acreditem, eu sou o personal, viu? Independente dele ser forte. Então, palavra do professor. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Samuel Feitosa, eu sou cearense, estou aqui em Garanhuns há cerca de 3 anos e meio. Sou médico e atuo nessa área da nutrologia esportiva. Então, vim aqui apresentar a vocês também um pouco do que é a minha especialidade. Que algumas pessoas que já me conhecem, fico muito feliz pela presença. E o grosso da nossa abordagem, enquanto médico, é o tratamento da obesidade, do sobrepeso e também a abordagem do emagrecimento de uma forma estética. Então, viemos trazer um pouco dessa nossa experiência de trabalho em parceria para que vocês entendam como é importante esse trabalho multidisciplinar. Acredito que aqui a turma deve estar bem dividida em pessoas dos primeiros períodos, talvez do final também. Então, a nossa intenção é fazer uma abordagem bem democrática sobre o tema. Pode falar? Certo. Gilson, fiz minha apresentação aqui, pode começar aí, como você... Pessoal, a nossa abordagem hoje, né? Então, a minha primeira pergunta, eu como personal, e tem muitos estudantes de nutrição, e já tem personal trainer também, estudantes, eles como clientes, eles como leigos, algumas pessoas, a quem a gente procurar primeiro? O nutricionista, o nutrólogo e o porquê. Porque assim, hoje está uma mistura e às vezes nem todo mundo pode ter os três, né? Então, eu estou com a cabeça hoje, tanto do entrevistador também, como participante, a cabeça do cliente, a cabeça das pessoas que estão do outro lado. E qual seria o mais aconselhado ou qual seria, sei lá, o mais correto? Gilson, a nossa abordagem é bem diferente, né, de cada uma dessas especialidades. Mas a área que eu atuo, a palavra incluída depois da nutrologia, é esportiva. Então a gente entende que a base do nosso planejamento é a rotina de exercício físico. Então o meu planejamento, sem ter você ali para cuidar do aluno, acaba não funcionando da forma que a gente queria. Então eu sempre centralizo esse planejamento em ter um educador físico ali de apoio. É claro que as coisas elas acontecem de uma forma concomitante. Por exemplo, a parte médica. Se você pega um paciente com um problema de tireoide, se aquele problema não for diagnosticado, você pode fazer a melhor dieta para ele, você pode querer colocar ele no melhor exercício físico ali, fazer um plano arretado de treino, mas o cara não vai evoluir, porque tem um problema médico ali subjacente. Então, se fôssemos ter um grande balizador dessa rotina, sem dúvida alguma, na minha linha de tratamento, é o exercício físico. Esse exercício físico, a gente tem uma abordagem mais moderna, que a medicina por muito tempo indicou caminhada, indicou hidroginástica, abordagens que a gente sabe que hoje em dia são muito eficazes para o planejamento. O trabalho do médico visa também diagnosticar esses problemas e viabilizar a rotina do paciente. Né? Tantas vezes a gente olha para um paciente obeso e acha que o cara está naquela condição porque ele é preguiçoso. Na verdade é o contrário, ele se tornou preguiçoso porque ele é obeso. Como é que a gente entende isso? Basta você botar uma mochila de 30 quilos de pedra nas suas costas e ver como é que você vai reagir com as suas atividades diárias. Tudo que você faz acaba te cansando. O seu apetite ele não funciona de uma forma semelhante a uma pessoa normal que consegue comer e consegue parar. Então a gente acaba fazendo muito julgamento de valor para o que hoje a gente reconhece como uma doença, que é a obesidade. Então, quando eu pego esse paciente, eu vou buscar as condições subjacentes. Por exemplo, um quadro de hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona de uma forma mais lenta. Um quadro de hipogonadismo, que é quando o paciente do sexo masculino não produz testosterona adequadamente. Um quadro de déficit de vitaminas. A
A gente pega esse paciente e manda ele mais redondinho ali para sua abordagem, né, diária. Então, eu queria ouvir também de você como é que você faz esse trabalho na sua prática, especialmente nesse contexto de tratamento da obesidade. Pessoal, uma das dificuldades que eu tenho muito, né, como eu disse, já conversei com o senhor várias vezes, quando você não tem uma metodologia, você tem que usar a dos outros. Né? Então, para vocês que estão se formando, para vocês que estão atuando em diversas áreas, seja nutrição ou de personal, hoje eu tenho a minha metodologia. Né? Então, as pessoas que se conectam comigo hoje para me contratar, ela tem que ver a minha energia. Hoje é uma indicação, hoje é meu nicho. Não que eu trabalho só com atletas com hipertrofia, eu trabalho também com perda de peso. Só que as pessoas que me procuram para isso, até pelo meu nível de energia também. Como tem pessoas que podem não se conectar com a minha energia. Porque existe personal do todo nicho, câmera de companhia, existe personal motivador, matemática, que só faz contar, então tem diversos tipos de personal. Então, voltando lá, eu deixo bem claro, é balança, é déficit calórico. Né? Balança que eu digo é seu gasto versus consumo. Então, hoje, vocês que vão trabalhar com nutrição e com personal, a gente tem que ter até um pouquinho da parte comercial e muito cuidado, deixando bem claro essa conexão de nutricionista, nutrólogo e personal, que tem muitos clientes, você tem que ter hoje muito mais psicologia do que o próprio conhecimento do personal. Tem clientes aqui que se não suar para ir não treinou. Né? E se a gente for trabalhar o que é suor, que é uma pele que esquenta, e a gente joga o líquido na pele para esfriar, isso não é perda de peso. Então também tem que ter um pouco dessa parte de mostrar para eles que não só suar é perda de peso. E que uma musculação também, que é uma das bandeiras que eu levanto, não tem outras, que se perde peso com musculação. E as pessoas ainda ficam esperando muito corrida, muita esteira. Então é quando a gente passa e um déficit calórico que eles não estão alcançando. Existe uma compensação. Lá na frente eu vou mostrar para vocês, Carla, que é minha esposa, já competiu no fisiculturismo, campeã pernambucana, diversos títulos. Então, tem a mulher do Dr. Samuel aqui, elas têm um déficit calórico em dias. Então, não tem uma necessidade de a gente meter 30 minutos de esteira nela versus treino. Nós temos até treino de 600 calorias na própria musculação. Agora vai da intensidade que você faz ela. Né? Então, tem muitas pessoas hoje que colocam remada com estético, vocês vão chegar na academia e tem gente fazendo polichinelo com extensora. Então, não estou dizendo que é certo nem errado, só estou dizendo que cada um tem um porquê. Mas deixando bem claro, na minha concepção, essa compensação, ela está na alimentação. Não, o déficit calórico dela não está, a pessoa tem que chegar cheia de 30 minutos antes da minha aula de 1 hora. Eu vejo muitos personagens fazendo isso. Dá uma lindeza essa dieta, tá? Então, o cara está 30 minutos correndo para depois ir fazer um treino de musculação. Então, é matemática, né? Matemática é esse déficit calórico. Então, eu passo isso já no ato que a gente começa a treinar, para as pessoas entenderem também. Tem alunos que não querem saber o nome das marcas. Opa, vem cá, você tem que saber que grupo muscular você tem. Eu passo uma planilha para ele, qual o grupo muscular que ele trabalha semanal. E eu falei com o Carlos agora, com o Samuel, a partir de janeiro, de 1º de março agora, eu estou entregando uma planilha de frequência. Porque tem pessoas que me compram 12 sessões, que vem 2, 3, ou às vezes vão embora e não volta, já treinei com aquele cara e não vi resultado. Então nunca eu vou jogar para mim. Eu vou dar o meu melhor e sempre a responsabilidade é sua. Você não pode assumir a responsabilidade do outro. Então, as pessoas que me compram 12 sessões, eu provo a elas. Você tem 12, vem 2. Então, hoje eu estou entregando grupos musculares, hoje eu estou entregando frequência do treino, e o próximo passo que eu estou fazendo passo a passo vai ser cargas semanais de quantas toneladas, quantos quilos ela levanta por semana. Então, pessoal, esse profissionalismo que a educação física tem que ter, porque às vezes um nutrólogo, um nutricionista, ele tem que ter uma consulta no consultório. Ele tem que ter exames. E às vezes, por falta de funcionamento, tem pessoas que querem dar um dinheiro para botar na carteira de telefone na porta da academia. E a gente não tem check-up de ninguém. Então isso vai se construindo, né? Do dia para a noite. Eu já tenho 18 anos de profissão e a gente está engateando para esse profissionalismo. Então, tem muita gente que não gosta da musculação. Eu tenho diversos alunos que é engraçado. Na Europa, quando eu dou aula, eles compram packs, eles compram aulas.
Então tem pessoas que gostam de exercícios livres. Como eu mando eles para o pezinho, eu sempre faço conjugado. Conjugado para ele ser dinâmico. Porque eu não consigo segurar aquele aluno e ele não tem interesse nenhum em máquinas e de cargas. Então, só de peso é uma das coisas que eu mais trabalho. Quem trabalha com corrida, quem trabalha com caminhada, quem trabalha com essas dietas muito restritas, vocês sabem, eu trabalho com simetria. É uma das minhas metodologias. Quando eu passo uma prescrição de treino para vocês, cada um de vocês que prescreve uma dieta, vocês passam para aquele determinado corpo. Eu olho para o corpo dela, eu já mapeio panturrilha, ombro, tudo, saio mapeando tudo, para ir em busca de uma simetria. Quando eu olho para ele, a mesma coisa, eu já vou para a bíceps, eu faço aquela prescrição de treino em cima de uma simetria. Então, pode ser que nem todo mundo tenha essa percepção e só veja uma ficha de treino, como é muito importante, e eu já tenho nutricionistas me pedindo o meu treino para poder fazer uma prescrição em cima de um pré-treino, um pós-treino. Hoje eu ligo para nutricionistas para elas passarem um pré-treino, um pós-carbo à noite, porque tem alunos que trabalham que treinam comigo 6 da manhã. Então esse carboidrato só vai fazer efeito no outro dia, porque ela já treina em jejum. E o que as nutricionistas e os médicos estão esperando? Eu pego muito no pé. Eu liguei para o doutor Samuel, liguei para o nutricionista, fiz ela aumentar 20 a 30 gramas de carboidrato, porque ela não estava rendendo, que a carga dela desceu. Então, você tem que ter um porquê e um para quê. Então, foi que o Carlos agora está terminando nutrição, ela fez um curso comigo de treinamento russo, porque não adianta também uma nutricionista pegar uma prescrição de treino, se nem ela mesma às vezes treina, ela sabe o porquê daquele treino para um pré-treino ou um pós-treino. Né? Então, e tem que saber quem é que tem a aptidão de treinar em jejum, feito essa aluna minha treina 6 da manhã. Né? Acontece muito. Então, a gente junto, essa equipe multidisciplinar, a gente muda a quantidade de carboidratos. Eu passo o feedback, né, que ela está comigo ali todos os dias, para depois ela entrar em contato com o médico e o nutricionista também, para a gente poder fazer esse alinhamento. Você vê, 20, 30 gramas, ela já aumentou 40 quilos em um leg 45 por conta dessa quantidade de gramas de carboidrato. Oi. Você falou muita coisa interessante, tem aqui nos slides para a gente pontuar. Só queria fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Quem é que é da área da nutrição aqui? Ontem. Vocês sabem quantas 1000 quilocalorias equivalem a 1 quilo de gordura? Quem tem ideia? Bom, para a gente perder no paciente 1 quilo de gordura, é necessário que você gere um déficit de menos 7.500 quilocalorias. Ou seja, eu preciso que isso ali esteja dividido ao longo da semana, ao longo dos meses, para que esse paciente emagreça. Isso aí é um princípio que a gente chama de déficit calórico, ou seja, fazer o paciente gastar mais do que ele está comendo. A grande questão é que não tem um teto para aquilo que eu posso gastar. Isso é muito da adaptação do paciente. Mas tem um piso para aquilo que eu posso dar na dieta, que isso geralmente é a sua taxa metabólica basal. Se você ficar restringindo muitas calorias do paciente, você acaba deixando ele muito fraco, não consegue treinar adequadamente e começa a ter também distúrbios do apetite. Só que a gente não emagrece, ninguém vai perder 1 quilo de um dia para o outro, de gordura, né? O que acontece é uma perda de líquido muito impactante. Então, se situem, a partir dessa minha fala inicial, que algo importantíssimo é a consistência. Como é que a gente analisa a consistência do paciente? Vamos lá. Se eu quero que ele emagreça 1 quilo, eu vou gerar, geralmente um déficit médio, que vocês devem calcular nas dietas, é 500 quilocalorias por dia. Então, teoricamente, em um processo contínuo, em 15 dias ele iria perder 1 quilo de gordura. Agora a gente conta que ele está gerando esse déficit se ele treinar de segunda a sábado, né? Às vezes descansa no domingo, mas aí vem o final de semana. No final de semana o paciente já não treina. Então, teoricamente, ele já diminui o gasto energético dele.
E ele ainda vai comer poiqueira, como diz lá no Ceará. Está fazendo um superávit calórico. Então é muito fácil, com pequenos erros, você acabar distorcendo aquele processo de emagrecimento. Vamos lá, seriam necessários 15 dias para que ele perdesse 1 kg de gordura, gerando um déficit calórico de 500 calorias por dia. No final de semana ele já não treina e come a mais, ou seja, está fazendo superávit calórico nesses 2 dias. Então vocês entendem que para um processo matemático é como se eu estivesse anulando 2 dias que ele fez certo durante a semana. Resultado, saldo líquido de dias em déficit calórico talvez fique 3 dias. Então, o que a gente tem que pensar é na adesão desse paciente à dieta. Se o seu paciente não está emagrecendo, ele não está fazendo o déficit calórico. Isso é culpa dele? Não necessariamente. A gente falou que depende muito do contexto que você está analisando. Pode ser que você tenha mudado uma dieta com déficit calórico exagerado, pode ser, como o Gilson disse, o treino do cara não esteja bem adequado, pode ser que ele esteja comendo algumas coisas fora da dieta e passe desapercebido. Então, o que a gente precisa é ter critérios na nossa abordagem e um feedback como esse que Gilson me dá é muito importante para que eu saiba o que o paciente está fazendo. Senão você fica com aquela sensação de corpo e chegar na avaliação e aí, meu filho, você fez o planejamento? Fiz. Como foi que você não emagreceu, não é? Então, às vezes a gente tem também um certo lado de engrandecer o Gilson enquanto profissional quando o paciente tem resultado e culpar o paciente quando ele não evolui. Então, na verdade, isso é uma abordagem muito coerente. Depende muito da gente de analisar essas falhas e de achar esses pontos de checagem. É por isso, deixa eu só passar aqui um slide rapidinho para mostrar para vocês. Isso aqui é basicamente o que Gilson pontuou sobre erros alimentares, né? Ou seja, você botou o paciente para treinar, só que aí ele não entendeu que deveria fazer a dieta também, né? E aí ingeriu, por exemplo, uma fatia de pizza, tem 280 quilocalorias. Então, se ele ingerir 2 fatias de pizzas, além do que estava prescrito ali na dieta dele, que não vai ter pizza, né? Mas ele trocou a gente por uma pizza, por exemplo, você já fez um superávit de mais de 500 calorias naquele dia. Ou seja, já foi por terra o déficit calórico daquele dia. E se ele fosse compensar, Gilson, com um exercício, cara, seria 43 minutos de ciclismo, 28 minutos de corrida, ou 1 hora e 1,7 horas, na verdade, limpando a casa dele. Né? Isso você fala no final de semana. Isso é um final de semana. Um dia só. Ou um dia que ele sai da dieta, né? Mas só para você entender a que corresponde esses acessos alimentares. Eu faço muito, tanto como nutricionista como eu faço com os alunos, a gente faz uma programação. Lógico que ninguém está trabalhando com robôs nem atleta. São pessoas normais. Só que elas estão agora trabalhando uma performance maior. Já estão com nutrômetro, muitos uma perdeu 20 quilos, nossa paciente comum perdeu 20 quilos, é inevitável não ir para o estético. Não, eu só quero ir para saúde. Depois eu só quero regular minhas taxas. Aí perdi 20 quilos, cara. É gritante. Depois o resultado. Aí depois a gente começa aqueles 4 quilos finaizinhos que você acha que não vai conseguir mais nunca, porque é sofrimento de tudo agora, né? Então, a gente faz uma programação para ela chegar num ponto desse. Em calorias, entendeu? E intensidade de treino. Geralmente muitos treinam comigo 4 vezes por semana. Muito poucos assim. Então a gente faz uma compensação, a gente faz uma intensidade para poder a pessoa se permitir a fazer uma refeição dessa. Porque começou isso aí no fisiculturismo, no altos rendimentos, que era um dia, uma refeição do lixo. Aí a galera popularizou para um dia de lixo. Então uma refeição para um dia de lixo, a gente já começa a fazer um jeito com chocolate. Entendeu? Então, é só ter essa consciência. E existe programação. Eu tenho clientes que já dizem, eu treino para comer. Eu treino para comer. Pode botar peso aí na sexta, que sábado e domingo eu vou comer. E segunda ele volta a regularidade de novo. E eu acho que até isso o organismo vai acostumando também, né? Com certeza, cara. Assim, a forma que eu trago mais palpável para explicar ao paciente o que ele está fazendo é que numa situação de aumento da gordura corporal, é como se o paciente
paciente ele tivesse uma dívida com o metabolismo dele. Imagina que eu estou numa situação de dívida financeira. Eu vou comprar um celular desse que é 4 mil, 5 mil reais? Não vou, né? Vou pagar a conta primeiro e cuidar daquilo que é essencial. Então, alimentos como esses aí, extremamente palatáveis, se tornam coisas supérfluas no planejamento. E não é que o cara não pode emagrecer comendo pizza. O problema é que é muito difícil você gerar déficit calórico com esses alimentos. Por quê? Porque eles são muito condensados. Veja, uma fatia de pizza dessa aí com 280 calorias. Se você fosse traduzir isso em arroz e frango, daria um volume muito maior de comida. E fora que quando a gente está diante desses alimentos, você não come mais para repor as calorias que o seu corpo precisa. Você come por prazer. Então, você quando se pega, vê aí que comeu 4 fatias de pizza, né? Ou seja, mais de 1000 calorias. O que você precisaria fazer de exercício físico nesse dia? Então, essa abordagem do emagrecimento enquanto tratamento da obesidade é muito diferente do emagrecimento estético quando o paciente está bem condicionado ao exercício. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a rotina do nadador americano Michael Phelps, mas o cara tem que ingerir 12 mil quilocalorias, 10 mil quilocalorias. Então não é que o cara pode comer pizza, é que ele deve comer pizza, porque se for com frango e batata doce, você não vai conseguir atingir o aporte calórico que ele precisa. É claro que a gente não tem a pretensão de transformar o nosso paciente no esportista de alto nível, pelo menos não de início. Mas a cada mudança, a cada passo que ele vai dando de melhora no seu metabolismo, você também passa a tolerar melhor essas calorias e aquilo que é supérfluo acaba tendo um aumento ali de encaixe, como o Gilson falou, da refeição do lixo. Eu participei, as pessoas não sabem, eu já competi em powerlift. Então, quem conhece powerlift aqui? Powerlift, pessoal, ele é supino, ele é agachamento terra e agachamento livre. São os 3 na mesma competição. Então eu saía de 60, eu saía de 20 até 140 quilos no supino. Eu saía de 40 até 160, 200 quilos no terra e até 150 quilos no agachamento livre. Então minha refeição era 500 gramas de macarrão com 300 de carne moída. Senão ele não segurava o treino, porque é quase 500 quilos por treino. Então a gente fez uma preparação, não foi? A gente fez uma preparação e acredite, eu comendo isso aí, eu desci para 75 quilos e chapado, que é muito desgaste. Tá? É gelo, perfume é gelol, é alta performance, mas para você ver que é muito gasto calórico. Né? Por isso que as pessoas dizem, o grau de lesão é muito grande no cross, mas eles têm um gasto muito grande de repetição. Né? Então, para você estar usando a musculação, para vocês fazerem hipertrofia, para vocês ficar sequinho e chapado, aí o déficit tem que estar em dias. E às vezes no cross e no powerlifting não precisa tanto. Essa quantidade tão matemática como é a musculação, né? Porque é muita repetição e é muito gasto, é muito pouco movimento comparado com o crossfit e o powerlifting. Então a musculação, ele é isso. Às vezes, se a gente for fazer muito cardio, já é um grande desgaste para o próprio treino. Então são modalidades completamente diferentes. E as pessoas, como não pagam o preço da dieta, elas utilizam o futebol, a dança, o zumba, o correr na rua. Né? Então, eu já peguei muitos clientes de consultoria online que eles têm muita dificuldade. O pessoal, bora de correr 5 km, aí ele vai correr 5, depois o cara vai correr, não fez exame nenhum, Deus protege, não tudo vivo. Então, o que acontece? As pessoas começam a perder muita massa magra. Porque pessoas que trabalham 8, 10 horas por dia, as pessoas que dão essa corrida 5 da manhã ou à noite, pós-trabalho, não tem essa alimentação, não tem essa suplementação, essas vitaminas adequadas, e depois vocês conhecem aí muitos corredores de rua e paradinos, que eu digo assim, não profissionais, e ficam muito magros, e com uma massa magra muito baixa, por conta da suplementação e o excesso de esforço, que eles não utilizam o estresse muscular, que é a musculação. Então, quando começou a entrar muitos professores desses grupos de corrida, e as pessoas começam a dar essa orientação. Mas, infelizmente, pessoas não se permitem, como infelizmente, às vezes, por questão financeira, não dá para fazer os dois. Interessante.
Então, o que a gente tenta primeiro, como eu citei, é situar esse paciente em uma rotina de exercício físico, né? Quando a gente fala da musculação, é porque músculo é o item mais relacionado ao aumento do gasto metabólico basal. Então, quando o paciente não treina, você tem, pelos estudos, uma perda de 15 a 25% de massa muscular. Ou seja, de cada 4 quilos que o paciente emagrece, 1 é de músculo. Isso acaba sendo muito ruim e o planejamento acaba travando aquela fase de estagnação muito antes daquilo que seria o previsto. Não quer dizer que o aeróbico seja ruim, não é isso. Agora, o que baliza muito a nossa rotina é o treino com carga, e aí a gente acaba tendo estímulos que são, infelizmente, concorrentes, né? Aquela história do carro potente e econômico. O carro não é potente e econômico, é uma coisa ou outra, né? Então, ou o músculo tem uma adaptação a termos de potência, ou ele vai ter uma adaptação a termos de economia de energia, que seria a adaptação do aeróbico. Mas é imprescindível também que a gente tenha uma rotina de exercício aeróbico nesse nosso planejamento, né? Tanto que a gente cobra muito desse engajamento dos pacientes, e quanto mais alto for o gasto calórico dele, menos dependente eu fico de restrição na dieta. E só abordando de forma paralela aquilo que eu tinha citado, de forma contínua aquilo que eu tinha citado sobre a alimentação, tudo que a gente faz é direcionado ao déficit calórico, mas é direcionado, acima de tudo, a viabilizar esse déficit calórico. E aí você pode matar 2 coelhos com uma tacada só. Por quê? Porque a gente tem um nutriente chamado proteína, que acredito que quando vocês tiverem essa abordagem mais na prática, vai ser o primeiro nutriente que você vai calcular na dieta do paciente. Então você vai pegar lá, o paciente está gastando, digamos, 2.000 calorias por dia, e você quer fazer uma dieta com um déficit calórico de 500 calorias. Você vai estimular uma ingestão energética de 1.500 calorias por dia. E o primeiro nutriente que você tem que colocar é a proteína, que vai gerar saciedade, vai gerar a preservação da massa muscular, entenda o músculo como um depósito de proteína. Se você não ingere proteína, cara, vai ali e retira dele para quê? Para renovar o cabelo, para renovar a pele, para renovar as células de revestimento dos nossos órgãos. Então, garanta essa proteína, que é uma forma de você ter a saciedade do paciente preservada e também a massa muscular dele. À medida que o paciente vai emagrecendo, essa perda de gordura corporal vai deixando a massa muscular também mais propensa à perda. Por isso que a gente tem algumas abordagens hoje que são feitas de dieta com quantidade muito alta de proteína para que você preserve a massa muscular. E a proteína ela também tem um efeito curioso, que ela é um nutriente, de certa forma, termogênico. Ou seja, a gente gasta energia para digerir a proteína, muito mais do que com os outros nutrientes. Então, dietas, por exemplo, 3,5 gramas, às vezes até 4 gramas por quilo, são citadas na literatura que eu faço, ou seja, uma rotina de treino diário, mas existe aquilo que é o habitual do paciente, aquilo que é o que ele consegue fazer. Então, geralmente a gente tem essa exigência de que comece a treinar e você vai ter que treinar todo dia. O que a gente se baseia nisso? Esse slidezinho aqui... Tem que ter uma conquista, né? Você tem que ir conquistando. Tem que ter uma conquista, isso para a parte psicológica, né, do paciente. Nem tudo é a parte física, nem tudo é o que a gente consegue mensurar na bioimpedância, da mudança da composição corporal. E isso é o mais bacana, é você sentir que o paciente está engajado no exercício, está sentindo bem, está melhorando o sono, melhorando a libido, o desejo sexual dele, é o que mantém também o paciente engajado nesse planejamento. Esse slidezinho aí, pessoal, é só para mostrar a vocês que o exercício, mais uma vez, é consistência. Vocês, se abrirem algum livro de fisiologia do exercício, vão ver esse fenômeno chamado de supercompensação. Porque o exercício funciona como uma espécie de um estresse que você dá para o organismo. E numa situação de estresse, o corpo não volta ao estado de antes, ele supercompensa. Ou seja, quando eu boto ali um peso que o meu bíceps se rompe, né, as micro-rupturas, eu acabo fortalecendo aquele músculo, porque ele entende que pode vir coisa pior depois. Então o exercício ele nem pode ser tão leve, nem pode ser obviamente tão pesado a ponto de você causar uma ruptura muscular. E depois do estímulo, que é o exercício, você vai ter um período ali de exaustão pós-treino. Como se você fosse treinar no dia seguinte, você não conseguiria, porque o seu músculo está exausto, está fadigado.
Em seguida vem o que a gente chama de supercompensação, que é quando o paciente tem uma melhora do condicionamento. E aí esse slide também mostra que essa melhora do condicionamento, Gilson, é dependente da qualidade da recuperação e da alimentação. Ou seja, se o paciente descansou, se o paciente dormiu, se o paciente ingeriu aquilo que era para ingerir, especialmente carboidrato e proteína. Então, nessa crista da onda aí, é onde o paciente deve dar um novo estímulo muscular para que as adaptações se perpetuem. Né? Por exemplo, para que ele cresça ali o músculo da coxa, se ele der um treino de perna a 72 horas, por exemplo. Se o paciente não treina, você vê que ele entra numa fase que a gente chama de involução. Então você vai estar enxugando gelo. Né? Isso serve para o paciente, mas serve também para a gente entender essa rotina de exercício na nossa vida. Precisa ser um estímulo organizado, precisa ser um estímulo frequente. Agora, eu recomendo que de início vocês não assustem os pacientes de vocês, mostrando como deve ser um planejamento perfeito. E se você botar a meta lá em cima e o cara não consegue atingir, isso acaba gerando frustração. Melhor você ter algo a negociar com ele que é palpável. Então, tem paciente que eu atendo que milionário, né? Poderia viver só para treinar se assim quisesse, mas o cara perde noites viajando, perde finais de semana resolvendo problemas e não está disposto ali a encarar aquela rotina como deveria. Bem como vocês vão ter pessoas que trabalham em turnos, que são médicos, que são enfermeiros, que acabam tendo um comprometimento em alguns dias da rotina. Então, é melhor você estabelecer aquilo que é palpável, seja porque o paciente inicialmente está resistente a fazer, seja porque ele não pode fazer. Rapidinho, eu estava rindo aqui, porque minha aluna hoje, eu peço a vocês que vão prescrever, coloca o ovo maiorzinho um pouquinho. Hoje ela estava muito eufórica para receber sua dieta e a nutricionista mandou, aí tinha peixe ou frango, ou brócolis, ou, não amiga, ela pegou, não viu o ovo e foi para tudo. Né? E ela disse, meu irmão, fiquei muito cheia, ligou para ela, doutora, a senhora vai matar, estou muito cheia. Ela disse, não, minha amiga, é uma ou outra. O ovo ficou muito pequeno e ela disse, oxe, essa nutricionista é Paula. E então eu estava rindo que eu estava falando e eu lembrando aqui. Então você vê, o mínimo detalhe depende de que fome você vai para aquilo ali, né? Às vezes a gente pega 15 esfirras e não dá conta de duas. Então é só uma analogia. Porque ela não viu o ovo e ela fez, essa é a boa, essa é a top. E começou, usou todos os ovos e comeu tudo de manhã. Aí eu estava rindo em relação a isso aí. Bom, Gilson, só para terminar aquela tua primeira fala, isso aí que todo o músculo cresce sob demanda. Ou seja, precisa botar a carga, que é esse traçado aqui da direita, né? O limiar de ativação. Quando você tem um limiar de ativação muito baixo, né? Slow, onde você colocaria uma carga, você colocaria uma carga, você faria 15 a 20 repetições máximas, você está trabalhando fibras ali que são de resistência, que são as fibras do tipo 1. Essas fibras elas não são tão suscetíveis à hipertrofia. À medida que você vai aumentando o estímulo, você consegue mobilizar fibras que são suscetíveis à hipertrofia. São essas fibras azuisinhas do tipo 2. Então, você citou essa questão da dieta, mas também em relação ao exercício, eu acho interessante que quando se prescreva um treino, diga ao paciente que 10 repetições é para ele não conseguir chegar na 11ª. Ou seja, ele fez 10 repetições. Esse é equilíbrio, né? Tanto eu dou na capacitação, na empresa que eu trabalho também, aos professores, eu falo muito nas lives, eu converso muito com meus alunos, eles entendem, até quem treina comigo, quando eu converso com o cara, quando eu pego uns pezinhos menores, é porque eles já vão falhar. Né? Então a gente usa contração, a gente usa já nas últimas o mínimo de carga possível. Então quem treina hoje, um cara de alto rendimento, eu venho com um pezinho de 3 kg para ele, para um cara desse tamanho treinar com 3 kg, ele sabe que coisa boa não vem. Então as pessoas se apegam muito a número. Número é um parâmetro. E eu também não vou chegar para ela aqui e dizer, olha, que até a falha. Entendeu? Então, aqueles humoristas dizem, eu não saio de casa para falhar. Né? Então, a gente tem essa concepção. Quando a gente bota 10, 12, é um parâmetro. Dependendo da última, dá até 7. Né? Você respira uns 10 segundinhos ali e compensa e completa. Então, as pessoas pegarem, como vocês vão saber praticando. Vocês vão saber conjunção.
tanto da nutrição, da educação física e da educação física para a nutrição. Vocês vão entender, às vezes a gente faz um trabalho de 25 minutos, né? Tem gente que treina 1h30. E às vezes dá para fazer até em 30 minutos um mega treino de 500, 600 calorias. Então vai da intensidade, vai do nível. Então tem que ter um porquê e um para quê. Né? Tem que ter um porquê e um para quê. Então, eu digo às pessoas que até se você pode perguntar, o que acontece muito na nutrição e na parte do nutrólogo, quando uma pessoa pega uma dieta ou quando procura um nutrólogo e ele não faz atividade física nenhuma, ou ele diz, eu estou gordinho e sou saudável. É interessante que a gente fala muito de motivação, né? Mas se você for ler, aconselho que vocês, como nutricionistas e educadores físicos, também leiam sobre psicologia, porque inteligente todo mundo é, né? Hoje o conhecimento está disperso pela sociedade e agora o que muda muito é o seu eu profissional, a forma com que você aborda e a forma com que você convence o paciente para que ele precisa fazer, né? Sempre brinco quando o paciente leva uma topada e vai no ortopedista, ele sabe muito bem o que ele foi fazer lá. Na minha abordagem da nutrologia, não. O cara está lascado por dentro, mas ele não está sentindo dor, então para ele a vida é assim mesmo, né? E aí a gente entra num conceito chamado de obeso metabolicamente saudável, que é muito contestado na medicina. É aquela pessoa que está acima do peso, mas que as taxas não estão alteradas. O que a gente entende disso? Que na maioria das vezes isso é uma questão de tempo, né? Então, se ele não está com um quadro de diabetes, agora secundária à obesidade, mas muito provavelmente ele vai desenvolver anos mais cedo do que se não tivesse ali com quadro de obesidade. E também tem muita gente que vai por aquele, sei lá, aquela curiosidade, aquela motivação inicial, mas ele não cria o hábito. E é interessante que nessa abordagem vocês também tentem entender qual é a vida do paciente, né? Quais são as dificuldades. Teve uma paciente que voltou esses dias e no retorno ela veio pedir desculpa porque não conseguiu seguir o planejamento. Mas ela perdeu o familiar dela e voltou angustiada com isso. Mas, poxa, eu vou exigir o quê dessa mulher? Né? Então a gente tem o lado humano de acolher sem fazer também julgamento. Agora a gente tem a parte educativa e a parte de uma certa cobrança, porque na nossa abordagem, principalmente se você vai para esse lado estético da coisa, do tratamento da obesidade, é uma cobrança também muito grande de resultado. Então, você tem que viabilizar isso no paciente. E, da mesma forma que a gente não acorda e pergunta se essa deve trabalhar ou se essa deve vir para a faculdade, é um hábito, isso também deve acontecer com o exercício. Então, um dos pontos, Gilson, que eu vejo de muito ruim para o paciente é ele não organizar a rotina dele e você não ajudá-lo também a organizar essa rotina. Porque quando ele passa no super, ele vai, mas o hábito ele fica. Então, qual o melhor horário no seu dia para você treinar? Quais os dias da semana que você vai treinar? Essa sua ideia do plano semanal é sensacional, porque aí você consegue documentar aquilo que o paciente está fazendo e o que ele não está fazendo. E quando a gente tem uma rotina muito irregular de exercício, vou treinar tal dia de manhã, hoje eu vou treinar na hora que dá, a maioria das vezes você não treina, exceto se você já tiver um condicionamento muito bom, como o Kaique, como os meninos que já estão na área aí há algum tempo e que conseguem ajustar a vida deles com o exercício físico. Eu queria que Gilson falasse um pouquinho disso aqui, porque a gente sempre fala em consistência, né? Mas tudo na vida a gente precisa fazer um pouco de esforço a cada dia. E às vezes os pacientes vão chegar para você e vão perguntar por que não está tendo resultado com o exercício, né? Então, Gilson, fala aí um pouquinho. Então, pessoal, eu tenho muita dificuldade quando eu vou começar as prescrições. Tem pessoas que não gostam da modalidade, mas vem porque precisa, vem porque está se permitindo. Em quanto tempo eu consigo chegar naquele objetivo? Tem pessoas com 30, 40 anos e perguntam se em 2 meses ou 2 dias dá para começar aquele tempo. As pessoas estão muito preocupadas com o resultado final. E o mais gostoso é o processo. E hoje ninguém quer saber do processo. Ninguém quer saber como vocês vão fazer essa prescrição de dieta para eles,
eles querem saber quanto tempo eles vão ficar com aquela barriga assim. Né? Então, eu faço desse trabalho com eles, eu trabalho hoje muito mais a parte psicológica da pessoa do que a parte física. Né? Então, aquele mais aquele que você consegue, por ele acreditar em mim, para a gente aumentar aquele peso, para as pessoas se permitirem, uma das coisas mais difíceis de todo esse processo aqui, que vai chegar em vocês, a mim e ao doutor, é a pessoa fazer a matrícula na academia, quando dá o primeiro passo para fazer uma atividade física. Né? Então, voltando lá, as dificuldades que as pessoas têm, e a gente sabe, como eu falei muito na simetria, tem mulheres que têm muita tendência a não problema no braço. Né? E elas não sabem que, às vezes, o treino de costa, ele é muito importante para você colocar um barco nas costas para fazer aquela perna e aquele bumbum que você não quer. Você não vai comportar colocar uma carga nos seus ombros se você não tiver um fortalecimento na lombar, nos seus ombros, nas costas. Então, um músculo ele é perfeito, um músculo depende do outro. Né? Quando você vai fazer o sumô, o terra, o stiff, a gente precisa da alavanca do braço. Aí o braço você não treina, não consegue aumentar a carga. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem é dessa compensação. Né? O homem não treina a perna. Quando a gente fala a importância da testosterona, né? Aí o cara muito preso, ele vai ali treinar. Né? Então, um dos treinos que eu mais gosto de fazer abdômen é quando eu faço terra, sumô, quando eu faço agachamento, é um dos mais que trabalha o abdômen, nosso eixo. Né? Quando a gente mais trabalha o abdômen, você vê como a gente sai do treino de perna, a gente sai com o superior lá em cima, sai com o abdômen todo durinho e tanto esforço que a gente faz de stiff, terra, agachamento, leg press, que se fala. Então, essa prescrição que as pessoas têm que entender. E por isso que a gente procura muito e olhar a particularidade de cada um. Tem pessoas que não querem fazer com peso, tem pessoas que querem fazer mais livres, se permitem mais no funcional do que na máquina. E você pode conquistar aquela pessoa no meio a meio, e daí é onde você vai desenvolvendo esse trabalho. Então, daqui, eu vi que muita gente. Quem aqui não faz academia? Todo mundo é matriculado para academia. Só três. Vai ser claro. Entendeu? Então, mas que faça outra caminhada. E faça não é preciso só musculação. Só se for para um ganho de massa magra, você está treinando muito, uma coisa assim. Mas alguma coisa que lhe dê prazer. Eu já passei 3 anos trabalhando com hidroginástica. Eram salas cheias e as pessoas adoravam a atividade. Tem que ser uma coisa que você coloque seu treinos e você vai fazer. Seja lá o que for, até passar com o seu cachorro vai um prazer. Né? E no final vai uma caminhada, uma corrida, alguma coisa, mas o corpo precisa de movimento. Todos os dias a gente trabalha contra a gravidade. Então, a gente tem que se mover, tem que se mexer. Um conselho que eu dou para vocês, principalmente na nutrição, faça como o cara está fazendo. Se interaja na musculação, porque assim, a gente vem com fisiculturismo de anos, e hoje eu trabalho com pessoas normais, então não tem como, são diversas modalidades, eu só trabalhei com 2, o fisiculturismo. Isso eu estou falando do fisiculturismo, mas vocês devem estar a vida. Ela é uma wellness, que é uma das categorias da categoria da competição. E eu já trabalhei com esse físico. Então, gente, são dietas completamente diferentes. Que a gente mesmo fazia também, todos os estudos que a gente corria atrás. Então, se você não praticar musculação com bicicleta, vai chegar, acho que o doutor falou hoje que tem até clientes hoje de vaquejada, né? Entendeu? E olha a diversidade que vocês vão pegar hoje. Eu estou pegando agora um menino de 18 anos, 130 quilos, 1,80 m, e ele trabalha basquete. Já baixei eles. Eu vou entrar no mundo dele. Porque eu vou ter que trabalhar não só a parte física, eu sou especialista em treinamento esportivo, com uma parte do basquete, eu tenho que entender esse cara, para ele entender o que é preparação física na academia para essa modalidade. É uma entrega, é um gasto a mais, e energia para mim a minha diferencial é esse. Eu vou reduzir o peso desse menino, ele vai se encantar pelo basquete, ele já é muito mais leve, ele vai se permitir a musculação, porque ele precisa desse equilíbrio. Então, principalmente vocês de nutrição também, se entreguem à atividade física, à musculação, a cursos de hipertrofia, a cursos de emagrecimento, do que for, de educação física, e fico muito
mais completa para vocês fazerem essa tabela do jeito que eu maratono a dieta. Por isso que eu estou aqui hoje no blog, eu trabalho com diversos nutricionistas e hoje o diferencial é esse, falar tanto de nutrição. Bom, é importante que a gente entenda esse ponto de partida que o Gilson falou do paciente para que você também não assuste ele. Existe aquele planejamento que é o ideal que a gente faça, ou seja, uma rotina de treino diária, mas existe aquilo que é o habitual do paciente, aquilo que é o que ele consegue fazer. Então, geralmente a gente tem essa exigência de comece a treinar e você vai ter que treinar todo dia. O que a gente se baseia nisso? Esse slidezinho aqui. Então, conquista, você tem que conquistando. Então, conquista isso para a parte psicológica, né, do paciente. Nem tudo é a parte física, nem tudo é o que a gente consegue mensurar na bioimpedância, na mudança da composição corporal. E isso é o mais bacana. Você sentir que o paciente está engajado no exercício, está sentindo bem, está melhorando o sono, melhorando a libido, o desejo sexual dele, é o que mantém também o paciente engajado nesse planejamento. Esse slidezinho aí, pessoal, é só para mostrar a vocês que o exercício, mais uma vez, é consistência. Vocês, se abrirem algum livro de fisiologia do exercício, vão ver esse fenômeno chamado de supercompensação. Porque o exercício funciona como uma espécie de um estresse que você dá para o organismo. E numa situação de estresse, o corpo não volta ao estado de antes, ele supercompensa. Ou seja, quando eu boto ali um peso que o meu bíceps se rompe, né, as micro-rupturas, eu acabo fortalecendo aquele músculo que ele entende que pode vir coisa pior depois. Então o exercício ele não pode ser tão leve, nem pode ser obviamente tão pesado a ponto de você causar uma ruptura muscular. E depois do estímulo, que é o exercício, você vai ter um período ali de exaustão pós-treino. Então, se você fosse treinado desse jeito, você não conseguiria, porque o seu músculo está exausto, está fadigado. Em seguida vem o que a gente chama de supercompensação, que é quando o paciente tem uma melhora do condicionamento. E aí esse slide também mostra que essa melhora do condicionamento, Gilson, é dependente da qualidade da recuperação e da alimentação. Ou seja, se o paciente descansou, se o paciente dormiu, se o paciente ingeriu aquilo que era para ingerir, especialmente carboidrato e proteína. Então, nessa crista da onda aí, é onde o paciente deve dar um novo estímulo muscular para que as adaptações se perpetuem. Né? Por exemplo, para que ele cresça ali o músculo da coxa, se ele der um treino de perna a 72 horas, por exemplo. Se o paciente não treina, você vê que ele entra numa fase que a gente chama de involução. Então você vai estar enxugando o gelo. Né? Isso serve para o paciente, mas serve também para a gente entender essa rotina de exercício na nossa vida. Precisa ser um estímulo organizado e precisa ser um estímulo frequente. Agora, eu recomendo que de início vocês não assustem os pacientes de vocês, mostrando como deve ser um planejamento perfeito. Porque se você bota a meta lá em cima e o cara não consegue atingir, isso acaba gerando frustração. Melhor você ter algo a negociar com ele que é palpável. Então, tem paciente que eu atendo que milionário, né? Poderia viver só para treinar se assim quisesse, mas o cara perde noites viajando, perde finais de semana resolvendo problemas e não está disposto ali a encarar aquela rotina como deveria. Bem, como vocês vão ter pessoas que trabalham em turnos, que são médicos, que são enfermeiros, que acabam tendo um comprometimento em alguns dias da rotina. Então é melhor você estabelecer aquilo que é palpável, seja porque o paciente inicialmente está resistente a fazer, seja porque ele não pode fazer. Rapidinho, eu estava rindo aqui, porque minha aluna hoje, eu peço a vocês que vão prescrever, coloca o ovo maiorzinho um pouquinho. Hoje ela estava muito eufórica para receber sua dieta e a nutricionista mandou, aí tinha peixe ou frango, ou brócolis, ou ela pegou, não viu o ovo e foi para tudo. E ela disse, meu irmão, fiquei muito cheia, ligou para ela, olha só, vai matar, estou muito cheia. Ela disse, não, é uma ou outra. O ovo ficou muito bem, ela disse, puxa, essa nutricionista é Paulo. E eu estava rindo, falando, eu lembrando aqui. Então você vê, o mínimo detalhe, né, que fome você vai para aquilo ali, né? Às vezes a gente pega 15 esfirras e não dá conta de duas. Então é só uma analogia. Porque ela não viu o ovo e ela fez, essa é a boa, essa é a top. E começou, usou todos os ovos e comeu tudo de manhã. Aí eu estava rindo em relação a isso aí.
Bom, Gilson, só para terminar aquela tua primeira fala, isso aí que o músculo cresce sob demanda. Ou seja, você precisa botar carga, que é esse traçado aqui da direita, né? O limiar de ativação. Quando você tem um limiar de ativação muito baixo, né? Esse low, onde você colocaria uma carga, licença aqui, você colocaria uma carga, você faria 15 a 20 repetições máximas, você está trabalhando fibras ali que são de resistência, são as fibras do tipo 1. Essas fibras elas não são tão suscetíveis à hipertrofia. À medida que você vai aumentando o estímulo, você consegue mobilizar fibras que são suscetíveis à hipertrofia, essas fibras azuisinhas do tipo 2. Então, você citou essa questão da dieta, mas também em relação ao exercício, eu acho interessante que quando se prescreva um treino, diga ao paciente que 10 repetições é para ele não conseguir chegar na 11ª. Ou seja, ele fez 10 repetições. Esse é equilíbrio. Tanto eu dou na capacitação, na empresa que eu trabalho também, aos professores, eu falo nas lives, eu converso muito com os alunos, ele entende, até quem treina comigo, quando eu converso com o cara, quando eu pego os pezinhos menores, é porque eles já vão falhar. Então a gente usa contração, a gente usa já nas últimas, o mínimo de carga possível. Então quem treina hoje, o cara dá um rendimento, eu tenho um pezinho de 3 kg para ele, para um cara desse tamanho de 3 kg, ele sabe que coisa boa não vem. Então as pessoas se apegam muito a número, o número é um parâmetro. E eu também não vou chegar para lá aqui e dizer que até a falha. Entendeu? Então, como aqueles humoristas não saem de casa para falhar. Né? Então, a gente tem essa concepção. Quando a gente bota 10, 12, tem um parâmetro. Dependendo da altura, dá até 7. Você respira 10 segundos ali e compensa completo. Então, é as pessoas pegarem, como eu digo, vocês vão saber praticando. Vocês vão saber a conjunção. Não da nutrição, da educação física, da educação física para a nutrição. Vocês vão entender, às vezes a gente faz um trabalho de 25 minutos, né? Tem gente que treina 1 hora inteira. E às vezes dá para fazer até em 30 minutos um mega treino de 5 e 500, 600 calorias. Então vai da intensidade, vai do nível. Então tem que ter um porquê e um para quê. Né? Tem que ter um porquê e um para quê. Então, eu digo às pessoas que até se você poderia perguntar, o que acontece muito na nutrição e na parte do nutrólogo, quando uma pessoa pega uma dieta, ou procura um nutrólogo e ele não faz atividade física nenhuma, ou ele diz, eu estou gordinho e sou saudável. Interessante que a gente fala muito de motivação, né? Mas se você for ler, aconselho que vocês, como nutricionistas e educadores físicos, também leiam sobre psicologia, porque inteligente todo mundo é, né? Hoje o conhecimento está disperso pela sociedade, agora o que muda muito é o seu eu profissional, a forma com que você aborda e a forma com que você convence o paciente daquilo que ele precisa fazer, né? Sempre brinco quando o paciente leva uma copada e vai no ortopedista, ele sabe muito bem o que ele foi fazer lá. Na minha abordagem da nutrologia, não. O cara está lascado por dentro, mas ele não está sentindo dor, então para ele a vida é assim mesmo, né? E aí a gente entra num conceito chamado de obeso metabolicamente saudável, que é muito contestado na medicina. É aquela pessoa que está acima do peso, mas que as taxas não estão alteradas. E que a gente entende disso? Que a maioria das vezes isso é uma questão de tempo. Né? Então, se ele não está com um quadro de diabetes, agora secundária à obesidade, mas muito provavelmente ele vai desenvolver anos mais cedo do que se não tivesse ali com quadro de obesidade. E também tem muita gente que vai por aquele, sei lá, aquela curiosidade, aquela motivação inicial, mas ele não cria o hábito. E é interessante que nessa abordagem vocês também tentem entender qual é a vida do paciente, né? Quais são as dificuldades. Veja uma paciente que voltou esses dias, no retorno ela veio pedir desculpa porque não conseguiu seguir o planejamento. Mas ela perdeu o familiar dela e voltou angustiada com isso. Poxa, eu vou exigir o que dessa mulher? Né? Então a gente tem o lado humano de acolher sem fazer também julgamento. Agora a gente tem a parte educativa e a parte de uma certa cobrança, porque na nossa abordagem, principalmente se você vai para esse lado estético da coisa, o tratamento da obesidade é uma cobrança também muito grande de resultado. Então, você tem que viabilizar isso no paciente.
E da mesma forma que a gente não acorda e pergunta: será que eu devo trabalhar ou será que eu devo ir para a faculdade? É um hábito. Isso também deve acontecer com o exercício. Então, um dos pontos disso que eu vejo muito ruim para o paciente é ele não organizar a rotina dele e você não ajudá-lo também a organizar essa rotina. Porque motivação isso vem e vai, mas o hábito ele fica. Então, qual o melhor horário do seu dia para você treinar? Quais os dias da semana que você vai treinar? Essa sua ideia do plano semanal é sensacional, porque aí você consegue documentar aquilo que o paciente está fazendo e o que ele não está fazendo. E quando a gente tem uma rotina muito irregular de exercício, vou treinar tal dia de manhã, hoje eu vou treinar na hora que dá, a maioria das vezes você não treina, exceto se você já tiver um condicionamento muito bom, como o Kaique, como os meninos que já estão na área há algum tempo e que conseguem ajustar a vida deles com o exercício físico. Mas quando é uma pessoa que está começando, é muito ruim ele não ter rotina. Então, a motivação é o primeiro passo, mas a gente deve consolidar isso aí através de uma organização e dessa criação de hábitos. E aí, cara, é também um ponto bem complicado, porque às vezes você trata de um paciente, mas tem a esposa que puxa o cara para trás, ou vice-versa. Você trata de um cara que na família dele, todo mundo é acostumado a comer até literalmente morrer, né? Até ficar em fala. Então, tem todo o contexto aí que a gente tem que analisar e ver o que é que essa pessoa vai precisar. E a parte da alimentação, especialmente, no momento que você começa a emagrecer, você também começa a aumentar o apetite. Né? Eu sempre faço uma analogia, digamos que você chega aos 80 quilos. E o seu peso ideal seria, você tem uns 60, seu peso ideal seria 60 quilos. Hoje você está 20 quilos acima do peso. E essa gordura é como se fosse um sinal de sobrevivência do nosso corpo, que a nossa genética é muito primitiva. Então a gente traz a genética dos nossos antepassados, que foi assim que nós fomos consolidados por bilhões de anos. Então o corpo sempre vai tentar manter ou aumentar esses 80 quilos. No momento que você reduz 10 quilos, paciente, só ele começa a aumentar o estímulo de fome. Você começa a diminuir um hormônio chamado leptina, e aí o paciente começa a falhar na dieta e você não entende por quê. Acha que ele está desmotivado, acha que é fraqueza de caráter, e não é. É uma ferramenta biológica, né? Imagine que você ganha R$5.000 por mês e alguma desgraça te força a viver com metade disso. Vai ficar agoniado, vai ter que readaptar toda a sua vida dessa forma, da mesma forma que o corpo. Só que essa regulação do peso, ela acaba não passando pelo nosso consciente. São aquelas quebras da dieta que acontecem ali para quê? O paciente atacando a comida, o paciente que não tinha desenvolvido uma autonomia alimentar. E aí quando ele vai no final de semana busca uma pizza, e ele acha que ele bom e repete nos dias seguintes. Então a gente precisa ter uma análise desse contexto biológico, a gente precisa ter uma análise da parte ambiental desse paciente e também daquilo que ele pode fazer, que está disposto a fazer na rotina dele. Então assim, por mais que às vezes a gente faça algum julgamento de valor, mas eu tento fazer essa abordagem um pouco mais ampla, porque a gente sabe que é meio complicado, né? Tem cara que vai lá pagar consulta cara, paga você, personal cara, não consegue executar aquilo ali. Por quê? Porque ele teve motivação, mas ele não aprendeu a consolidar isso aí. E vocês vão se deparar na rotina de vocês, eventualmente, com esses pacientes. Né? É muito da abordagem de cada um. Tentem entender que não é fácil, pois para você mudar o hábito seu não seria fácil, e faça menos julgamento de valor e dê mais apoio. Mas pobre, se você deixar as coisas muito soltas, sem metas, sabe, fica muito desanimado. Né? E quando o paciente começa a ter resultado, tem uma frase que eu gosto muito que diz que nada motiva mais do que o progresso. Então, essa é uma forma da gente manter o paciente engajado no tratamento, é tendo resultado. E aí, só para finalizar e passar a palavra para você, a gente entra muito naquela de que estética é um contexto pejorativo, né? Mas ninguém consegue se engajar uma rotina dessa por saúde, pensando que é evitar um infarto daqui a 20 anos.
pensa, eu vou comer essa pizza, porque essa pizza vai me fazer mal e eu posso infartar daqui a 20 anos. Mas você consegue se olhar no espelho e se sentir bem, receber elogios quando você passa na rua, pessoas que não te viram há bom tempo. Você consegue perceber que você está entrando numa roupa que antes não cabia mais. Então a estética, pessoal, é o grande motivador de curto prazo para esse planejamento. Não menosprezem a estética, senão vocês estão realmente, no perdão da palavra, cagando em cima do planejamento. O que a gente não deve fazer é buscar essa estética com ferramentas, digamos, inapropriadas, né? Ou com falta de bom senso. E aí a gente entra num contexto mais de tratamento cosmético do emagrecimento, né? Então, nada contra esteroide, prescrevo muitos pacientes utilizando, principalmente por fins médicos, mas o que a gente vê muitas vezes na prática são usos abusivos ou até coisas que realmente matam em curto prazo, como hormônios tireoidianos, termogênicos ali com doses cavalares, ou até outras coisas mais que ficam para o fisiculturismo, como diuréticos, substâncias derivadas de anfetaminas, tudo isso que acaba fugindo do que é o tratamento médico e parte mais para o tratamento cosmético do problema. Então, pessoal, como ele falou aqui, a questão da motivação, a questão psicológica, hoje eu tenho um grupo de WhatsApp, que são as pessoas que são do online. Eu criei uma academia digital. Por quê? Eu passo para eles individual, meu cronograma de treino, minha prescrição de treino. Mas eles precisavam de uma ambiência. Isso que eu faço mentorias com grandes do Brasil. Então eu estou dentro daquele Zoom, eu estou dentro da comunidade deles, né? E eles ainda nem sabem que eles vão estar aqui palestrando comigo um dia e a gente vai tomar um café junto. Não sabe ainda não, mas vai. Então eu criei minha comunidade. Então eu coloco o meu treino, eles colocam quando eles treinam, eles colocam quando eles comeram, eu coloco que hoje eu não treinei, isso é normal, entendeu? Eu sou um ser humano normal, hoje eu não treinei. Então a gente cria essa comunidade e é muito mais fácil de motivar. E às vezes você vai numa rede social com uma pessoa, ou você vê uma palestra dessa, ou você vê um vídeo, ou você vê um treino, lhe motiva, lhe dá aquela dopamina e você vai. Eu não vou. Tem televisão aqui 24 horas, eu passo 2 horas no WhatsApp e é impossível não ter 25 minutos para mim. Então eu tive um rendimento muito grande, até deles renovarem mensalidades comigo, eu tenho essa comunidade. Eles se sentem muito mais próximos, eles além de ter no WhatsApp, eles têm um grupo. Muitos é tímido, não colocam muita coisa no grupo, mas me chamam no privado, aí pedem indiretamente para eu pegar e colocar, não precisava. Entendeu? Então você cria uma comunidade. Então vocês devem ter irmãos, amigos, maridos que podem lhe tirar da reta e vocês da reta. Vocês têm uma prova, vocês estão no seminário, vocês aqui, alguém me chamou vocês para um canto. Então a gente está com uma moeda muito valiosa de vocês aqui, que é a atenção. Porque lá fora está rolando Big Brother, lá fora está rolando show de Anitta, lá fora está rolando muitas coisas. E vocês, cada um com seu motivo, quis estar aqui essa hora. Então, uma das coisas que a gente está aqui, muito louvável, que se chama essa moeda valiosíssima, que é o tempo de vocês e a atenção. Então, é muito importante para vocês, nutrição, para vocês, professores, criarem essa comunidade. E eu adoro meus amigos de profissão que têm Instagram fechado, que não respondem aos seus alunos de consultoria, eles estão chegando para mim, entendeu? E está dando até para baixar preço, porque eu estou aumentando o volume. E eu combinei com eles, quanto mais pessoas entrarem, mais o preço eu desço, para tanto não pesar a mensalidade que ele tem cada um na sua academia, como a mentoria e a assessoria que eles têm de treino. Então, esses insights que vocês vão pegando, que a gente consegue atingir muito mais pessoas. Acho que a gente já está se aproximando aqui do final, até para não cansar muito o pessoal, né? Então eu queria abrir aqui para vocês perguntas, fiquem à vontade. Como diz no Ceará, não tem frescura não. Pode perguntar o que achar que devem, que a gente está aqui para responder. Então, eu achei muito interessante quando o seu falou aí da importância dessa. De abrir um pouquinho a mente com relação não só focar. Pensar que eu passei a dieta e o meu cliente ele não está fazendo, né? E o porquê disso, e além, né? Então, por isso,
a importância de uma equipe multidisciplinar, porque como ele falou ali, né, ele é um educador físico, mas ele tem um nutrólogo, tem um nutricionista, ele tem um psicólogo, que é uma coisa que está sempre deixar muito do lado, né, que está vivendo num momento que a grande maioria das pessoas que eu conheço engordaram por conta da pandemia, e foi muitas questões emocionais, e às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, acha como besteira, como é falta de empenho. Como é que o senhor trabalha chegando um paciente que tem um histórico chamado de ansiedade, depressão, e mesmo assim está querendo procurar ajuda? Qual é a primeira abordagem? Como é que o senhor trabalha? Beleza, eu sempre digo ao paciente que eu não tenho como exigir nada dele se ele não estiver bem emocionalmente. Então, como médico, a gente tem essa ferramenta de tratar o paciente de uma forma mais ampla para que ele consiga executar a sociedade da nutrição, né? Para que ele consiga executar aquilo que você personificou ali no cardápio dele. Curiosamente, as medicações que a gente utiliza, por exemplo, para a própria obesidade, a maioria delas são derivadas de um tratamento para depressão e para ansiedade que agem em centros cerebrais parecidos. Então, isso é um fato, esse aumento do número de transtornos depressivos, especialmente também de ansiedade nesse período da pandemia. Então, como médico, o que é que a gente vai? Estratificar o quanto aquilo ali está pesando para o paciente. Então, basicamente, quando a gente estadia com um transtorno desse como médico, uma pergunta que a gente faz é o quanto isso tem impactado a sua vida. Está impactando o estudo, está impactando a relação com o familiar, está impactando você fazer aquilo que gosta? Se sim, a gente começa a pensar na abordagem medicamentosa da coisa. E também é muito fácil. O impacto fica ansioso. Poxa, você não consegue. É um distúrbio de neurotransmissões aqui do cérebro. Quando uma pessoa que está com diarreia, você segura esses pés aí, não consegue, não é só um distúrbio, numa área mais de difícil entendimento do cérebro. Então, a gente estratifica o quanto está limitando, pensa no tratamento médico e nessa abordagem também multidisciplinar, como você bem citou. E aí entra o psicólogo, entra também, pessoal, se você for ler alguma coisa sobre ansiedade, sobre depressão, a base desses tratamentos é mudança do estilo de vida. Se o cara faz o que ele sempre faz, provavelmente ele vai continuar ansioso, vai continuar depressivo. Então o exercício tem uma mudança neuroquímica no cérebro que também serve de tratamento e até superior os resultados que a gente teve com o exercício em relação ao medicamento para quadros leves a moderados. Mas quando a bagaceira é grande, a gente tem que ir para remédio. Então, na parte médica, quando é algo grave, tratamos com medicamentos, de forma paralela, pensando também em algo que ajude a inibir o apetite, e tem, infelizmente, depressivos que aumentam o apetite, para que ele consiga efetivar na prática a rotina de exercício, e essa rotina de exercício vai fazer muito bem para o paciente. Não sei como vocês enfrentaram quem treinava esse período de pandemia, mas para mim eu não lembro de uma época da minha vida tão ruim. Eu atribuo isso tanto à falta de convívio social, que é o que a gente está tendo aqui, né? Quanto também à falta de exercício. Eu treinar em casa para mim foi muito ruim. E graças a Deus que esse momento passou. Mas só para reforçar, o exercício tem essa mudança neuroquímica também no cérebro que serve como tratamento de ansiedade e de depressão. Próximo. Enquanto aparece outra pessoa aí querendo fazer uma pergunta, essa questão que vocês falaram de pandemia, essa parte psicológica, então foi uma das coisas que eu não sofri muito. Na primeira, mais ou menos, na primeira pandemia eu sofri muito, porque fechou academia, fechou tudo, o que é isso, e depois eu meti a cara de fazer isso aqui. Então, um dos meus objetivos foi não trabalhar mais com atletas, meus objetivos vão ser mais bastidor e linha de stage. Eu queria palco, eu queria falar com as pessoas. Eu queria me posicionar na minha área. Então tem muitas pessoas que precisam ouvir as vozes de vocês. E eu sei que é muito difícil, muitos de vocês ainda nem colocaram na capa que são estudantes e que faculdade vocês fazem no Instagram de vocês. Voltando lá para a pandemia, as pessoas me perguntam se essa pandemia, e se a academia fechar, cara, se a academia fechar, não existisse mais academia hoje, eu triplicava o meu faturamento. Porque eu já entendi o jogo. Ainda muitas academias estão brigando uma academia com outra para buscar dinheiro. E vocês estão em casa. Os pacientes de vocês, quem vai pagar a conta de vocês, estão em casa. Entendeu? Então, ver onde a gente está andando para a gente chegar na perda de peso, na estética, e ela está aqui dando esse testemunho aqui, essa Eu vou falar para vocês, aí me falaram
fazia a minha barra falhava e era a mesma coisa. Aí eu comecei a fazer exercício, aí comecei a perder, aos poucos, porque é muito bom quando você vai bem no seu processo, né? E você não acredita, não. Aí tinha roupa, teve uma roupa que eu comprei, só que era pequena, né? Eu disse, eu acho que um dia eu vou entrar nessa roupa, eu vou guardar ela. Aí, quando foi o dia, Deus, fiquei tão feliz. E o que aconteceu? Aí veio a pandemia. Aí o povo dizia, eita, pandemia, não vai mais para a academia. A minha rotina, continuei. É bicicleta, caminhada e faço exercício em casa. Até hoje, 2 anos que eu não vou para a academia. Mas eu estou firme e forte. Até hoje. Mudou completamente. Isso aí já é o seu estilo de vida. É. Isso é impossível você não contagiar as pessoas que vão procurar. Elas já vão se conectar com vocês através disso. Verdade. Né? Essa maratona toda tem na tua rede social? Sim, e o que acontece? Depois disso, eu peguei um amor pela nutrição e era meu sonho, né? Aí consegui fazer e estou cursando. E foi tanta coisa que aconteceu na minha vida, depois disso foi uma reviravolta. E até hoje, minha vida mudou completamente. É isso, porque assim, a gente faz nosso treino, vou treinar amanhã e tudo, eu treinei bastante antes de vir para aqui. Isso já faz parte da minha rotina. Isso me dá prazer. Verdade. Fazer isso pós-banho e estar aqui conversando com vocês. Então isso não é sacrifício. Quem vê meus vídeos fala assim, Maria, meu Deus, olha isso. Cara, aquilo é normal, aquilo é meu natural. Entendeu? Isso é quem gosta de abrir uma cerveja ou ir achando uma vaquejada. Isso para mim é o meu esporte. Então, vocês têm que cada um achar o seu nicho, né? Cada um não vá pelo nicho do outro, que estética, que fisiculturismo, que dá mais visibilidade, e às vezes nem sempre o dinheiro vem junto com fama. Então, hoje eu tenho vários alunos de consultoria que vocês nem sabem. Eu encarno viver o tanto de competições, a gente não ganha real por isso. Então, lógico, dá uma visibilidade. Nosso motivo de ir para essa atividade foi que eu estava numa inércia de aeroportos. Eu tinha uma academia há 10 anos, eu estava muito bem e eu não tinha mais o que fazer dentro da cidade. Eu já fiz evento de ciclismo na Rua Barbosa, porque tem Casa Branca. Eu já fiz aulões, comecei a ter os aulões no parque. Final de semana, o secretário chegou para mim e perguntou se a gente conseguiria colocar 30 pessoas. Eu disse, 30 eu coloco na minha academia, eu quero 300. Né? Então não tinha mais o que inventar. E aí a gente foi para o extremo. O que é o extremo? Comecei para palestras fora da cidade, entender o que é nutrição. Nós tínhamos uma palestra que foi Arapiraca, de Felipe Franco, com Johnny Ben, e ali ele frustrou que eu não tinha ideia o que era nutrição. Eu treino há 15 anos. Quem não escuta essa conversa aqui? Vocês têm 30, eu treino desde os 12. Ele fez, não é assim agora. É quem treina todos os dias e faz dieta todos os dias. Aí eu fiz 7 meses. Eu só tinha 7 meses do que ele estava dizendo. Então a gente foi virando chave e nosso objetivo era se descobrir qual era o nosso objetivo, de onde a gente ia chegar. Conosco mesmo, não era contra ninguém. Isso é um esporte, você contra você. Então a gente pagou pessoas, eu paguei personagens, eu paguei nutricionistas, eu fiz curso de arbitragem para saber o que os árbitros queriam. Né? Então a gente tem que saber como maquiagem, quem era o cara da iluminação que tem a ver com maquiagem, certo? Eu segurei mega régua, eu sou também, entendeu? Então é essa a diferença do resultado. Né? E as pessoas às vezes querem um atleta pronto, um cara com jeito legal e colocar o nome dele ali. Né? Então, o motivo disso, pega uma pessoa e construa ela, conta a história de vocês. As pessoas querem pegar a babinha aqui, ó, e começar a treinar. É bonzinho, né? Não é bonzinho? Aí vamos pegar aquele ali, ó, aquele desengonçado ali, entendeu? E faça realmente uma verdade feita no Face com ela. Então ela vai mudar a vida de qualquer pessoa. Ela mudou primeiro ela, a primeira cliente dela. Assim como o país, Parabéns, e assim, foi bem novo, porque foi só ser nutricionista, só mudando a alimentação, não fiz musculação infelizmente desde o começo. Tem 3 meses que eu estou na musculação e já vi um diferencial gigante. Eu estou reconstruindo literalmente. Eu cheguei a 83 quilos, 1,60 m. E
Então eu já não conseguia nem me enxergar mais. E eu sempre gostei muito de alimentação saudável, só que pela correria do dia, trabalho, viagem, um monte de coisa, eu me deixei levar por muito tempo. E chegou o ponto que eu digo, quem sou eu? O que é que eu vou fazer? Então, mexe muito com a autoestima. Eu não tinha mais de jeito nenhum. Eu não comprava roupa em hipótese alguma, porque era terrível. E aí eu precisei tomar uma decisão de mudança. E é como você disse, né? A pessoa que você mais luta é contra você mesmo. As decisões diárias. O esporte individual, é você contra você ali. E aí eu fiquei só, alimentação saudável, mudança de hábito diária, decisão diária, né? Escolhas melhores. E quando eu decidi fazer academia, eu vou colocar a academia em que horário da minha vida. Porque caminhada, corrida, eu poderia fazer até em casa. Mas a academia, em que horário? Então eu precisei definir metas, rotina, constância. Então, se eu não tenho horário de manhã, no horário da manhã de 8 às 10, à noite eu não tenho, porque eu preciso estudar, eu coloquei de 5 da manhã. Então, para que eu esteja de 5 da manhã na academia, eu preciso acordar 4h30. Tudo é o que você quer. Se você quer e você define, você tem metas, então você vai precisar criar hábito e rotina. E foi assim que, em menos de 2 anos, 1 ano e 6 meses, eu consegui nesses 32 quilos. Já vai fazer 3 anos, mas com escolhas diárias de maneira correta e constância. E a academia, a musculação, se eu tivesse feito, eu já teria reconstruído meu corpo de uma maneira surreal. Mas é só o começo, né? É só o começo e a partir de agora para frente. Não existe interesse de correr atrás do prejuízo, né? Como eu digo, é daqui para frente. Está vendo que é muito mais fácil você viver uma verdade, não é você não guardar um vídeo e fingir que treinou e postar ele quando não for. É muito mais fácil você ser você. Né? É muito mais fácil vocês gostarem do que faz. Porque a gente está falando muito de nutrição aqui, porque hoje eu estou vivendo muita nutrição. Vocês têm que viver muito musculação. Hoje o médico que treina, visualmente não precisa nem perguntar. Então isso conecta as pessoas. Vocês querem estar com aquela pessoa que sabe o caminho. Né? Então o cara Luiz lascado sem dinheiro, como ganhar 1 milhão? Faz isso não, pelo amor de Deus. Então, minha mãe passou 22 dias no hospitalino, o médico já estava morta, e ela fez uma aterismo. E quando eu encontrei ela, né, eu estava em casa já faz 2 anos, a primeira coisa que ela fez, que comida gostosa. Né? Então eu queria saber quem era aquele cirurgião, quem era o nutricionista que fez minha mãe depois uma cirurgia. Então vocês têm que ter uma essência. Tem gente que é estética, que quer um belo consultório, trabalhar com materiais e ser famoso, e para mim essa pessoa não era a pessoa para mim. Era aquele nutricionista que estava no meu hospital, que ninguém sabe quem é, que fez aquela mega comida que fez o operatório e fala a primeira coisa que ela falou, que é quando ela abriu os olhos. Então é vocês terem essa essência do que vocês, não é sobre vocês. Tudo que a gente está fazendo aqui é sobre o outro. De que forma a gente vai resolver o problema dos outros? Consequentemente, ganhamos dinheiro, consequentemente, somos consolidados, consequentemente, é o que está acontecendo aqui agora. Quem de vocês aqui não me conhecia? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 18 anos de profissão. Então, tinha que ter esse momento, esse festival, para vocês me conhecerem. Vocês que estão começando agora sem pressa, pessoal. Foi 18 anos para fazer vocês me conhecerem. Então, vamos lutar só atrás do outro. Seja seu primeiro cliente, use os estágios da pessoa. Eu tenho pesquisas que eu tenho da Europa, que eles vieram para o Brasil e fizeram uma pesquisa com 800 academias. Não tem um plano de academia junto com nutrição. Uma academia ou outra que tem um nutricionista, que é uma indicação, que dá 20% de desconto, que é um negócio que não funciona. Então, o que acontece? Vocês têm bichos absurdos. Hoje, uma academia pequena, ela tem 300 alunos, seja lá o tamanho dela que for. Então, olha o mercado que tem. Estou falando de fitness, mas isso é diversas outras áreas. É vocês abrirem esse nicho. O Brasil está com um aberto, que não existe nas academias no Brasil, um programa de nutrição dentro da academia.
Então, se ela consegue a cidade com vocês têm diversos nichos aí para vocês entrarem. Eita, eu vou falar mais uma coisa. Quando eu tava forte, minha pressão vivia alta. Minha pressão tomava 2 tipos de remédio. 2 tipos de remédio. Atenolol e da clorotiazida. Depois que eu comecei a fazer exercício, sem falar que meu colesterol veio lá em cima. Sem falar, depois disso, minhas taxas todas normais. Porque também antes eu tinha tempo para tudo, menos para não cuidar, né? Aí o que aconteceu? Eu gastava muito com remédio, com outras coisas, mas não com minha saúde nada. Mas agora, tudo ótimo, mudou tudo. Às vezes as pessoas procuram um atendimento médico e ficam angustiadas porque a gente passa muito remédio. Né? Isso, especialmente com os atendimentos clínicos. Você pega uma pessoa que está acima do peso, 24 quilos, né, que foi o seu caso, isso desregula todo o metabolismo. Então, você começa com remédio para pressão, ele vai curar até certo ponto, depois eu tenho que ir para um segundo. Esse remédio ele causa efeitos colaterais no seu organismo, acaba também vindo doenças associadas com o diabetes. Resultado, você chega aí nos 50 anos, você não está mais vivendo, você está sobrevivendo. Então, essa forma que a gente tem de abordagem do problema, abordagem preventiva, é também uma forma de desonerar, por exemplo, o serviço público que a gente tem, não tem mais como fazer com tanta gente sofrendo doença crônica tão cedo. É você se tornar mais produtivo naquilo que você faria anteriormente, afinal, o paciente que está acima do peso é menos produtivo. Então, assim, tem um olhar muito amplo, até em termos de Brasil, de mundo, da abordagem que você está fazendo, além, claro, do autocuidado com a sua saúde. E no exemplo de vocês duas, o que é muito característico da velha frase de que as pessoas escutam o que você faz. Né? Você começa por um propósito, e para mim é inevitável eu não trazer aquelas pessoas que estão comigo para a rotina que eu acredito, para uma rotina de exercício. Vocês vejam que aquela nutrição, que era a nutrição clínica, está cada vez mais caindo no esquecimento, porque hoje você tem que ter um esporte, não tem como, né? Chamado de regime, né? Aquela abordagem ali, sem ter o exercício como um grande balizador. E a gente só vai saber onde estão as pedras no caminho se a gente percorrer. Né? Tem uma campanha que estava rodando no Instagram, que era: você queria ser atendido com um médico como você, né? Para que fizesse a gente refletir a nossa atuação profissional. E aí, eu transponho isso aí para vocês também. Né? Você queria ser atendido pelo nutricionista com você queria ser treinado por um educador físico com você. O que você está fazendo para convencer o paciente? Eu sempre brinco, gente, que tem muitos pacientes, inclusive meninas, que vêm se consultar comigo, eu sempre pergunto como foi que ela veio parar ali, né? E muitas vezes por conta de Carol. Ah, é que eu vi sua esposa, achei ela muito bonita. Não quer nem saber se eu sou bom tecnicamente em nada, né? Mas vem aí por um artifício da prática, aí o que elas enxergam com capacidade. É uma prova social e é um estilo de vida que realmente você vive. Eu falei para vocês, né? É muito mais fácil vocês terem uma autoridade percebida do que falar. Ah, que eu estudei no homeopata. Ah, que eu fiz o curso do seu tempo. Ah, cara, isso é tudo vocês falando. Deixa as pessoas falarem que é vocês. Vocês vão sair daqui com alguns insights. Vocês vão sair daqui conhecendo a gente. De alguma forma, espero que a gente tenha mudado a vida de vocês. E quando eu fui dar uma palestra na universidade, sobre gestão de empreendedorismo, no outro dia, para me chamar no direct. Eu vou botar minha academia depois que eu fiz a palestra. Espero que de alguma forma nossas falas tenham mudado algum insight, alguma coisa na vida de vocês. Pessoal, concluindo, eu fico lisonjeado pela oportunidade aí, quero agradecer ao Montar, que é a pessoa do final. Oi? É a pergunta dele, André. Ah, fala aí, irmão. Tu falou bastante sobre divulgar referências, já tem 18 anos também na área, e eu vejo assim, algumas discussões de alguns profissionais falando sobre aula experimental, que dizem, não funciona, dizem, funciona. Tu fala aula experimental para personal ou para academia? Para academia, às vezes até, tipo, a academia vai fazer um evento com corrida, com dança, e assim, não necessariamente naquela aula experimental, não quer dizer que você vai ter alunos, os alunos não vão ter uma certa referência imediata ali da academia. Tu tem academia? Oi?
que eu estou vivendo isso agora, né? Eu estou numa coordenação de uma academia agora que faz 4 meses e a gente tinha uma meta de 90 dias colocar 500 alunos. Em 15 dias colocamos 750 alunos e eu abri uma live e coloquei 200 pessoas pré-matriculadas na live comigo. Então, o que é que acontece? Hoje nós não temos recepcionistas, nós temos consultores de vendas. Não é? Então, dali a gente já passa um treinamento para eles que tem como detectar se esse malandro aqui é um cara desse tamanho, que treina na academia X, você está vindo só no domingo, porque a dele está fechada, seja lá para o motivo, e ele quer fazer uma aula experimental, e não tem como as meninas aqui querer fazer uma aula experimental na hora do aulão do aniversário da academia. Entendeu? Então a gente começou a colocar aulas experimentais de 10 às 2. Já dá uma restrição. Mas isso que não pode. Então tem como a gente passar técnicas para os consultores de venda para ver quem realmente tem como você ter uma base mostrando mais de erro de quem realmente é cliente ou quem realmente só está um amigo levando o outro para dizer assim, ó, eu treino em academia X, olha para aquela para passar um dia diferente. Não é? Então é você ter essa percepção. É onde a gente vai começar a ter essa percepção na nutrição, nos nossos treinos. Tem aluna minha que eu venho dar aquele treino, mas eu deixo ela com a frequência baixa. Sabe? E às vezes não precisa você dizer a ela, é só não treinar no treino. Né? Ou motivar e ela pode ativar no começo, no meio e no final. Então tem como a gente ter esse olhar para errar menos. Se uma pessoa quer só conhecer a academia, se a pessoa está utilizando aquele momento, tenta tirar aula experimental no evento. Evento é R$20, R$10 a diária, 20, 30, depende da realidade da tua cidade e da tua academia. Porque não tem como fazer uma aula experimental naquele mega aluno. Entendeu? Então, quando a gente colocou leva restrito, imagina se tem gente que não vai poder ir naquele horário. Então, tenta detectar para aquele cara 7h30 da noite que a academia está lotada, se realmente ele está naquela intenção de conhecer o espaço, de conhecer a mecânica da academia. Você, como professor de sala, vai apresentar a mecânica, vai conhecer, mostrar banheiros, mostrar o espaço, mostrar a metodologia, os horários de funcionamento. Tem clientes que permitem isso na recepção e tem clientes que não têm esse saco e você vai fazendo no próprio burro da academia, falando sobre, né? E sempre conduzir os professores e chegar aqui com o Reinaldo e ele, o professor da sala, que está passando por ele, bom dia, seja bem-vindo. Então, conectar os funcionários, a equipe, com essa pessoa que está chegando. E também é um pouco de sorte, né? Mas tem que imaginar no fundo, errar menos se aquilo é uma aula experimental ou se ele está querendo um dia diferente. Rodrigo, complementando essa fala, tem visto muito também nas redes sociais, não sei se é um lado computador, uma das pessoas fazendo como fosse uma semana de duas palestras grátis, né? Todo nutricionista, em algumas áreas, também de educação física. E eu vejo que no final ele lança um pacote dele, né? De realmente de treino. E vejo como também uma forma de você ser visto como você fala, como se você sabe como agora ele é muito pequeno, né? E aí você quer ser visto como é o seu atendimento. Então assim, ele faz realmente faz 2, 3 aulas numa semana, jogando como é o teu diferencial, como você citou aí, como o doutor citou, o teu diferencial não é só passar medicamento ou avaliar, mas sim avaliar todo o contexto. Então, às vezes, você fazendo, não é o caso da aula experimental, né? Mas você dando aparentemente grátis. Não, é você detectar, né? Que eu detectei ela aqui, que ela está sem treinar. E ela já perdeu 24 quilos. E ela é uma isca ali, e a gente pode dar uma semana a ela. E ela não está treinando em canto nenhum. Mas aquele cara aqui eu sei, aquilo come ferro. Aí eu vou mostrar ele até o supinho, o bichinho. Para ele ver se aquele halteres é fofinho. Entendeu? Então, é você ter esse detectando. E questão é muito relativo de onde você está e com quem você faz. Parcerias. Eu já fiz uma vez para fazer um teste para poder estar aqui falar com vocês hoje. Uma loja de roupa me procurou, pegou um nutricionista, pintou, um macumbeiro, não sei o que, juntou aquele monte de gente para sair marcando e depois faz um sorteio. E eu fui, a pessoa entrou em contato comigo, postou, não sei o que, e
E eu fiz aquela prescrição de treino para ela. Mas eu já vi ela treinando com outras pessoas, já vi ela treinando em outras academias. E você tem que virar uma chave. Se o doutor Samuel está aqui com o Gilson, por quê? Ele é personal treino. Tem duas coisas. Ou agrega a marca dele, ou ele vai captar cliente aqui dentro. Só tem duas coisas. Duas formas de vocês venderem sua marca. Ou ela ficar conhecida, ou ela ter lucro. Carla tem uma loja de suplemento, Barbie aqui também tem. Eles fazem um stand de degustação. Tem duas formas. Ou aqui eles ficam conhecidos, cada um faz um vídeo, vai estar no nosso podcast, no meu canal no YouTube, ou para ele não compensa. Ou para a Carla já compensa a marca dela ficar conhecida. Mas Barbie já quer captar clientes e fazer vendas aqui. Então cabe às pessoas que estão fazendo aquela parceria se é viável para você. Você está se formando agora, se essa parceria é viável. No ruim, a marca está passando lá nas redes sociais. Vai ter um momento que você vai começar a filtrar onde vale a pena fazer essas parcerias ou não. Entendeu? Eu estava falando, Wilson, sobre a diferença do que a gente tem como ganho primário e ganho secundário. Por exemplo, uma das coisas que me engrandece muito profissionalmente é vir aqui dar palestra, né? Dar uma sala para o estudante de medicina. E isso me custa financeiramente, porque eu tenho que fechar a minha agenda que estava para abril. Né? Mas eu tenho um ganho secundário aqui com isso. Só vocês me conhecerem, talvez alguém goste da palavra aqui que eu vou fazer para vocês, e indiquem a outra pessoa. E quando a gente se forma, a gente é muito apegado a dinheiro. Quer dizer que não deixa de ser importante, mas assim, tudo que você faz, você quer ter aquela recompensa ali imediata. Então, aos poucos vocês vão vendo que esse desprendimento da gorjeta ali que você recebe acaba tendo um benefício secundário se você assim enxergar essas oportunidades. Então, você falou, como é que as pessoas vão me conhecer? Talvez eu tenha que dar algo de graça a elas, né? Talvez eu tenha que, aquele paciente que eu estou atendendo, que para trazer o marido, para explicar um pouco como é a abordagem, vou gastar talvez um pouquinho mais de tempo na consulta, mas quem sabe ele não se torna um futuro paciente, um futuro cliente. Então, eu recomendo que não façam tudo pensando somente naquele ganho primário, porque depois o retorno vem. Rinaldo que nós discutimos, mas assim, o salário de professor não é bom, mas você tem um ganho secundário de ficar conhecido, você está se atualizando. Bom, só para vocês terem uma ideia, um dado curioso que eu estava lendo esses dias, é que acho que 80 ou 90% do conhecimento que está na internet foi publicado nos últimos 2 anos. Então, se você não se atualizar, teve uma hora que eu estava conversando com o Carol, eu disse, poxa amor, eu acho que eu estou ficando burro, porque eu estou atendendo os pacientes aqui, principalmente os pacientes clínicos, que você fica menos afiado, e eu não estou mais com aquela conduta que eu estava de bater o olho e detectar. Por quê? Porque eu me privei muito de estudar para trabalhar. Então, eu me tornei um burro de carga, e o que eu tive que fazer depois da pandemia foi parar um pouco, sentar minha bunda na cadeira e voltar a ser estudante. Então, aproveitem muito essa fase que vocês estão para ganhar conhecimento teórico, para ganhar conhecimento prático. Não tenham, sei lá, vergonha de acompanhar profissionais. Eu recebia estudantes de medicina lá no consultório para que eles entendessem como era a abordagem, que eu queria ter aquilo na minha formação e não tive. Então, às vezes a gente se restringe muito, a gente fica muito acanhado de fazer as coisas, mas esse é o momento de você errar. Quando você errar como profissional, você fica queimado. Quando você erra como estudante, você aprende. Então, não se prendam com essa parte somente financeira, aprendam a dar de graça, porque depois você vai receber mais por aquilo, e tenham humildade e energia também para buscar conhecimento e para estar sempre se reinventando. Né? Assim como a nutrição clínica deixou de existir, poxa, se vocês pararem para pensar, talvez nutricionistas clínicos da cidade estão saindo de cena, né? Entrando vocês e vão ter uma outra abordagem na nutrição. Mas, se vocês também não se atualizarem, se a gente não se atualizar, daqui a pouco vem gente mais afiada e vai tirar a gente de cena também. Então, para responder o professor Neto ali, para finalizar a pergunta, a gente fala de oportunidades e nem tudo é dinheiro. Teve uma grande academia aqui na cidade, que ela colocou mais de 50 estagiários para fazer uma peneira para fazer parte da sua equipe. E a academia que eu trabalho teve 7 estagiários, porque 20, 50 currículos, todo mundo perguntava se era remunerado. Pessoas que nunca trabalharam em canto nenhum. Pessoas que não se permitiam dar seu tempo de horas de aprendizado para poder estar naquela ambiência.
E essa oportunidade aqui não tinha para mim, eu criei essa oportunidade. Né? Essa oportunidade eu criei, a oportunidade a gente cria. Né? Então, de 7 pessoas foram 5. De 5, primeiro dia tem 3 estagiando, e até sexta-feira agora, essa edição vai estar pronta para sexta, eu posso falar, já tem uma menina contratada. Hoje eu bato o olho na pessoa, assim tem que você detectar. Hoje a gente não contrata currículo, a gente contrata pessoas. Então, a entrega dela está grande. Ela começou segunda-feira. Sexta-feira, era um estágio de 300 horas, de 200 horas, ela já vai estar na equipe. A gente não pode perder aquela pessoa. E ela não sabe, sexta-feira ela está sabendo, vocês não sabem quem é. Então, sexta-feira, essa menina já está na equipe. Ela se permitiu acordar cedo, está ali trabalhando, atrás de aprendizado, conhecimento, ela está perguntando, tirando dúvidas, e a gente estava precisando de uma mulher mais na equipe. E essa pessoa foi, e os outros ligam por menina, ligam por outras pessoas, essa ideia eu vou, entendeu? Qualquer dia eu apareço lá, não pode, sem pressa, sem agonia. Então, olha para onde ela foi, pai. Ela foi para o filtro, né? Ela foi para o filtro, ela se permitiu, ele falou, nem tudo é dinheiro. E essa menina já vai estar trabalhando. Professor Neto? A gente sabe que o funcionamento do disco faz parte da saúde. Eu queria que você respondesse os treinos aeróbicos com o emagrecimento. Qual a importância? Neto, como eu falei aqui logo cedo, você não estava, o pessoal Neto ele é bicampeão mundial de jiu-jitsu, ele tem academia de jiu-jitsu também, e eu tenho a honra de trabalhar comigo lá na Fit Academia. Então, voltando lá, eu briguei também com ele se funcionar muito em rede social. Né? Então, Neto, a gente falou muito, eu falo aqui da minha metodologia. Eu trabalho muito com simetria. Por mais que a pessoa tenha 80 quilos, ela vai ter 1,5 metro, eu vou passar uma remada, eu vou passar algum exercício direcionado lá de dentro daquela camada de gordura para aquele músculo. Entendeu? Eu não vou fazer só ela suar, eu não vou fazer só ela achar que perdeu peso porque ela está suada. Então, lógico que essa parte, como a gente falou muito cedo, tem um instante que eu vou aqui, o déficit calórico dessas pessoas não bate com a atividade física. Não bate muito o déficit com a atividade. Então, a gente usa isso como uma compensação. Lógico, tem a parte do condicionamento, se eu treinar o Dr. Samuel que pega bastante peso, e a gente treinando junto, e a gente fica às vezes muito mais de 30 segundos numa recuperação por conta do condicionamento. E a gente até precisa se condicionar para poder dar um treino pesado. Às vezes, quando eu, o Dr. Samuel e o Gabi ali, o treino é intenso, por mais que rode, não dá tempo de chegar no outro intervalo. Então, o condicionamento é importante. Então, a gente utiliza muito uma compensação nessa parte aeróbica, uma compensação da alimentação. Porque geralmente você tem um físico bom, eu já vejo você treinando, você faz jiu-jitsu, você não tem aquela necessidade de estar se matando numa esteira, e você faz um condicionamento de ativo muito mais determinados músculos, abdômenes, tudo, como você faz seu treino aeróbico, seu treino funcional, junto com a musculação. Mas você está extremamente condicionado. Hoje eu venho numa carga de treino, se eu fizer essas aulas, tem condições da manhã eu levo um supino. Eu venho de flexão, eu vou para burpee, eu vou para tudo, subindo aqui não vai subir. Ainda eu não estou nesse condicionamento. Então ele é importante sim, mas que a gente deixa claro na nossa cabeça, às vezes nem tanto cliente, que ali é uma compensação aeróbica. Eu já vi personal dando remada sentada com um spinning. Está alinhada essa dieta? O cara precisa fazer uma remada e pedalar 2 minutos em pé no spinning. Esse cara precisa fazer 10.0 no esteira, um HIIT, e depois a pessoa descer para o abdominal. Olha o nível de treinamento. Eu estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que eu pego o cara, eu estou dizendo que eu pego um treino com Carol, ela vai fazer 3 de 10, uma puxada costa, e vai dar o resultado nas costas dela da mesma forma. Porque está alinhadíssimo os déficits dela junto com o treinamento. Então, não é errado, entendeu? É uma metodologia de cada pessoa também. E às vezes, comercialmente falando, a gente pode perder cliente por isso. Porque a pessoa não suou. Entendeu? Aí a pessoa não suou, ele não perdeu. Por isso que as pessoas se pegam muita dança,
Ali dá uma dopamina, ali ela tá no prazer, ela sai toda molhada e a galera não bota nem filtro na foto. Porque o suor que enfeite ali, minha conquista. Então, até isso é psicológico também. Por isso que é importante, quando eu falo psicologia na atividade física, é importante a gente ter essa consciência. Pelo menos a gente fazer com o cliente, a gente consciente, por mais que ele esteja um pouco inconsciente nesse sentido. Não é errado, pode ser uma metodologia. Eu conheço um cara que ele tem 50-20, são 20 repetições por 50 segundos de atividade física. É uma metodologia dele, 50-20. Escudo, estou fazendo a propaganda do cara, é uma metodologia própria dele, ele está na comunidade que eu estou. Então, você tem que ter, ou vocês têm a metodologia de vocês, ou vocês vão ter que seguir a de alguém. Né? Quando ele botou 50-20, tem que ter um porquê. 50 segundos daquela atividade e 20 segundos de descanso. Então, você pode continuar fazendo suas aulas, e muita gente ali faz 2 vezes por semana essas aulas, aliada com alguma atividade física. Né? Muitos fazem dessa musculação, uns vão para musculação e tem coisa para tudo, não mesmo coisa desse vídeo. Então, ela está no prazer, ela sai toda molhada e a galera não bota nem filtro na foto. Porque é o suor que vende ali, minha conquista. Então, até isso é psicológico também. Por isso que é importante, quando eu falo psicologia na atividade física, é importante a gente ter essa consciência. Pelo menos a gente fazer com o cliente, a gente consciente, por mais que ele esteja um pouco inconsciente nesse sentido. Não é errado, pode ser uma metodologia. Eu conheço um cara que ele tem 50-20, são 20 repetições por 50 segundos de atividade física. É uma metodologia dele, 50-20. Escudo, estou fazendo a propaganda do cara, é uma metodologia própria dele, ele está na comunidade que eu estou. Então, você tem que ter, ou vocês têm a metodologia de vocês, ou vocês vão ter que seguir a de alguém. Né? Quando ele botou 50-20, tem que ter um porquê. 50 segundos daquela atividade e 20 segundos de descanso. Então, você pode continuar fazendo suas aulas, e muita gente ali faz 2 vezes por semana essas aulas, aliada com alguma atividade física. Né? Muitos fazem dessa musculação, uns vão para musculação e tem coisa para tudo. Eu mesmo coisa desse vídeo. Então, é uma parte que você pode acrescentar também. Mas assim, não faz parte da minha metodologia. Mas também eu acrescento se eu tiver nicho e eu tiver pessoas com esse perfil. Só complementando, para o pessoal da nutrição, tenha também um certo cuidado ao defender cegamente qualquer abordagem. Porque, por exemplo, quando você está aí para finalizar um tema muito polêmico, low carb, né? Então é que o nutricionista que só trabalha com low carb, essa é a sua filosofia. O que acontece? Você recebe 10 pacientes, você vai aplicar low carb para esses 10, talvez uns 5 respondam e uns 3 respondam muito bem. Você pega aqueles 3 e coloca em sua rede social, veja esse paciente aqui fez low carb, veja quanto de peso ele perdeu. E isso faz aquelas 5 pessoas que não se adaptaram parecer que o problema são elas, quando na verdade não é. Né? Então, a gente tem que ter padrões de abordagem, mas não recomendo que vocês tenham um padrão único, porque senão você começa a meio que sistematizar o seu trabalho como se fosse uma linha de produção. Se permitam tentar, né? Aquela pessoa que não se deu bem com low carb não vai chegar na internet e dizer, eu fiz low carb e não funcionou, né? Mas o que chama muito a atenção é você pegar aqueles 30% que responderam bem e dar um destaque danado, e fazer que uma menção que é fraqueza de caráter e problema são os outros pacientes, quando não são. Nós somos humanos e as respostas acabam sendo muito divergentes. Se você tiver o cuidado de observar na prática o que funciona para cada paciente e você testar e observar aquele resultado, vai ser muito engrandecedor. E lembre-se disso, a medicina, na área que eu atuo, a nutrologia e também a nutrição, é uma eterna tentativa e erro estruturado. Então, aquele cara que vai fazer dieta sozinho, por conta própria, ele também vai dar tentativa e erro, só totalmente desestruturado. Né? Então, o que é que você deve ter? Um padrão de abordagem para que você encaixe aquele paciente naquele determinado padrão. Funcionou, joia, a gente vai manter. Não funcionou, vamos para a abordagem seguinte. Para que você não ache que o problema é o paciente
E também eu acho que o problema é você, né? Às vezes foi só as ideias que não bateram. E a gente tem que ser muito honesto com o paciente nesse sentido. Dizer as alternativas que tem, discutir com ele as condutas, perguntar o que foi que ele fez e deu certo, foi o que ele fez e não se adaptou. Para que consigamos assim conciliar essa abordagem. Tá? Então, só vamos mostrar aqueles dois slides em fotos, que é de Carol e de Carla, eu queria falar da trajetória deles. E foi por amor. vamos assinar os certificados e liberar vocês e a nossa foto coletiva. Ó, pessoal, é isso aí, pessoal. Não é história, isso é história, né? Quando ela falou, ai meu Deus, tá? Isso aí é história, né? Então eu adoro procurar minhas fotos antigas para o que a gente está hoje, né? Ó, essa aqui de carro, essa de carro, essa capinha chamada. Ele autorizou, viu? Eu perguntei lá. Então, pessoal, a gente aí foi chacota, a gente aí era uma mulher com 2 filhos, no interior, para que essa palhaçada? Uma mulher de biquíni, 2 mulheres se expondo em rede social, para vocês verem que vem de diversas coisas até chegar no Parabéns para Você e campeão pernambucano. E essa foto aqui a gente já está no intermediário, né? Essa aqui já é intermediário, a gente fazendo sessões de fotos e ela nem sabe e hoje ela vai saber. Quando eu comecei com ela, sessão de fotos, procurando lojas para ela, não era para ela ser blogueira, não era para ela ser digital influencer, era para ela se soltar no palco. E foi uma dificuldade muito grande que ela tem de rede social, de se expor, de desfile para 400 pessoas, é uma live aberta para a América Latina inteira. Então, eu como treinador, como coach, como marido, pintor, maquiador, motorista, então eu tinha que fazer isso. Né? Desfile, quando eu olhava um cara treinando sua mulher e dizendo que ele era o coreógrafo dela, eu disse, é mentira, cara. E eu fazendo as poses, disse, eu não vou fazer isso aqui. Então, e ela desfilando, e a gente fazendo isso, então é só quem vive esses bastidores. Então, uma sessão de foto dela já desinibia mais, a gente procurava um fotógrafo conhecido, às vezes era no meio da loja, um povo olhando. E hoje não, eu sou diferente dela, eu gosto de treta, eu gosto de confusão. Isso aqui eu vejo que fosse no meio da praça, no festival do inverno, o povo assistindo. Mas é de cada pessoa até atingir o nível. Então hoje ela apresenta os trabalhos dela de faculdade, hoje as pessoas abordam ela na rua, hoje às vezes as pessoas procuram ela na rede social. Então para ela vai trabalhar no consultório, ela vai ter que vir para aqui para essa linha de frente. Então ela vai ter que abrir lives, vocês vão ter que falar direto com a audiência de vocês. Se vocês não fizerem isso, vocês vão maratonar alguém. Entendeu? Só tem quem fuça a vida dos outros e quem produz conteúdo. Rede social é isso. Então, é esse desbloqueio que eu quero dar para vocês. E essa segunda foto não foi só estética, foi todo um desbloqueamento, todo um quebra de padrão para ela chegar em cima do palco. E aí tinha pessoas que tinham performance melhor. Ela ganhava no shape, mas tinha pessoas com performance melhor. Já era modelo, já era miss, já vinha fazendo trabalhos de desfiles. Então, tudo hoje conta. Cabelo, maquiagem, desfile. Quando você olha duas pessoas desfilando, é impossível você não olhar aquela performance. É o que Gisele Bündchen tem, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é a pessoa que tem mais performance na passarela. Uma quebra o salto e sai chorando, ela sai chutando o salto e sai daquele caramba. É aquela personalidade dela que fez o que ela é hoje. Beleza? Mais alguém? Só para complementar, né, essa foto de Carol que eu brinquei era um vestido andando sozinho em 2010, serviu também para lembrar aquilo, que eu não tenho um genética. A gente olha para a Carol aí e não acontecesse disso, né? Então, esse é o poder da consistência. Foi bom você ter colocado essa foto que estava aí, para que a gente lembre que tudo na vida de bom leva tempo, né? Então a gente precisa se provar. Eu acho que eu tenho um grande medo quando me formei era ficar desempregado, né? Você tudo implementado no mercado de trabalho e tudo mais, e você vai galgando aí passos profissionais todos os dias, até que chega um ponto, você vai para trás e puxa, valeu a pena. Mas quando você está nessa situação não é fácil, né? Não é fácil você enxergar aquilo que está ali no futuro, que a gente não consegue. Então, que o exercício sirva também como essa filosofia para a vida de vocês. Tudo na vida de bom leva tempo e existe esforço e dedicação, tá? Valeu, pessoal. Obrigado pela presença.